Olá, boa tarde, como vão todos e todas? Espero que estejam todos bem. Eu trouxe uma reflexão nessa tarde para que pudéssemos, pensar um pouco sobre como eu devo cuidar do meu idoso, quais são as prioridades que eu tenho que observar para que eu realize esse cuidado, né? Que tipo de filho eu quero ser para o meu pai, para a minha mãe, né? É importante, interessante, né? E para nós cuidadores, né? Que eu não deixo de ser uma cuidadora, afinal de contas eu sou uma técnica de enfermagem, então basicamente nós realizamos os cuidados como o cuidador realiza, né? E mas eu preciso pensar, né? Às vezes a gente cuida das pessoas lá fora e dos nossos. Quanto tempo eu dedico para fazer esses cuidados, né? Então é importante a gente refletir. Imagine uma mãe solo, né? Criando seu filho com muita dificuldade, sustentando, trabalhando para prover todas as necessidades e fazendo todo o possível e impossível para que esse filho viesse ter uma educação de qualidade. E conseguiu, queridas. Conseguiu. Ela conseguiu formar esse filho e ele se tornou médico. Mas ainda ele não tinha autonomia, né? Ele não tinha autonomia ainda e ela ficou ainda vivendo com ele por um tempo. Até que ele, né, tivesse uma autonomia na sua profissão. Com o passar do tempo, sua mãe veio adoecer, né? E através da sua doença veio também a tristeza, né? Que ela via cada dia mais seu filho longe, distante de casa, longe, distante, quase não aparecia. E ele também começou a pensar, poxa, minha mãe tá idosa, ela tá precisando de cuidados especiais, vou prover para ela algo melhor do que o que eu posso dar eu pessoalmente. Então, ele foi em busca de uma casa de repouso. E ao buscar essa casa de repouso, ele escolheu minuciosamente, com todo cuidado, e ele achou que seria o melhor, né? Um abrigo para ela, onde as suas necessidades fossem supridas de maneira é, boa, né? Ele achava que importante ela tivesse um lugar onde tivesse outras pessoas, onde ela pudesse conviver com outras pessoas, uma vez que ela ficava muito sozinha em sua casa. Então colocou sua mãe lá, nesse lugar. E sua mãe, ela aceitou, né? Porque ela pensou consigo mesma, pelo menos não vou estar sozinha. E, lamentavelmente, esse filho foi aos poucos se esquecendo de visitar, se esquecendo de com frequência, e as visitas foram ficando mais escassas. E ela começou a perceber que os dias naquele lugar era uma eternidade para passar. E cada dia mais as coisas pioravam e ela começou, a doença ficou mais forte, ela foi ficando mais fraca, mais debilitada. E então a direção olhou assim, começou a pensar. Eu acho que essa essa paciente não vai muito tempo assim, vou chamar o filho dela. Então ligou para ele e falou: olhe, sua mãe está debilitada, sua mãe está muito fraca e é, seria interessante que você passasse aqui para, né, viesse aqui para fazer uma visita. Então ele foi, né? Deixou seus afazeres, né? Que ora não conseguia deixar para ir lá e finalmente foi lá. Ao chegar lá no abrigo, ele percebeu que sua mãe estava muito mal.
né? E como médico que ele era, ele percebeu que ela estava mesmo à beira da morte mesmo. A mãe quase não falava, balbuciava apenas algumas palavras, né? Mas essa mãe abraçou seu filho amorosamente e balbuciou no seu ouvido: Filho, estou indo, mas queria lhe pedir uma coisa. Compre um ventilador. E ele disse: Mãe, a senhora nunca me pediu isso. A senhora nunca me pediu isso. Por que está me pedindo agora? Agora é que a senhora está tão mal, que a coisa está tão difícil, que a senhora está tão fraca. Por que esse pedido agora? E ela respondeu: É para você. Esse ventilador, meu filho, não é para mim. Esse ventilador é para você. Porque eu não sei se você suportaria ficar num lugar como esse, com tanto calor, com tanto desconforto. E ele ficou pensando: para mim? Para mim? Queridos, é para você, para mim. Hoje nós somos filhos. Hoje nós somos filhos, somos pais, somos amigos. E amanhã pode ser nós, no lugar daquela pessoa, no lugar daquele idoso. Entendeu? E nós precisamos meditar, nós precisamos observar, né, como eu estou cuidando do meu idoso, como eu estou tratando a minha mãe, o meu pai, como eu estou tratando aquele paciente ao qual está na minha mão para que eu cuide, né? Porque o cuidado que você dedica para alguém, o cuidado que você dedica para alguém é como se fosse uma plantinha que você planta, ela cresce, você rega, ela cresce e ela vai te dar sombra. Mas se você plantar coisa ruim, se você plantar maldade, se você plantar falta de amor, de respeito, falta de carinho, você pode colher essa falta de respeito, essa falta de carinho, essa falta de dedicação. E aí? É muito difícil você se colocar no lugar do outro. Mas hoje, nessa tarde, eu venho, nessa reflexão, eu venho pedir para que vocês parem um pouco, sabe? Suas vidas corridas, seus dias difíceis e pense um pouco no tipo de velhice que você quer para o seu amanhã, certo? E no tipo de cuidado que você quer dedicar para cada uma das pessoas ao qual Deus colocar na sua mão para cuidar, certo? Então pergunte-se, né? Pergunte-se como eu tenho cuidado deles, como eu tenho me dedicado. Eu sei que a história fala de alguém que foi colocada num abrigo. Mas esse abrigo também pode ser na sua casa, pode ser no domicílio do próprio idoso, entendeu? Não importa aonde esse idoso estiver, não importa aonde ele está sendo cuidado. O importante mesmo é ele ser bem cuidado. Se é em um abrigo, faça isso. Se você não tem condições de cuidar dos seus pais, coloque no abrigo, mas visite. Esteja presente em todos os momentos. Faça da sua vida, organize a sua vida de maneira que você esteja sempre presente. Porque a solidão é o pior veneno para o idoso. É a pior coisa que nós possamos fazer com nossos idosos é deixar eles na solidão. Entendeu? Então, assim, vamos pensar um pouco sobre isso, vamos meditar um pouco nessa questão, porque quando eu me coloco no lugar de alguém,
no lugar de uma pessoa, de outra pessoa, eu consigo enxergar, né? Eu consigo sentir o mesmo sentimento que a pessoa sentiu, ok? Até a próxima, boa tarde.